Graça e paz, que alegria, que felicidade ter você conosco para mais este dia de devocional aqui em nosso canal diário de oração. Desde já eu quero te agradecer, você que tem estado conosco, muito obrigado. Compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, é muito bom ter você conosco. Eu quero neste dia falar acerca do Deus extraordinário, do extraordinário e inexplicável amor de Deus por nós. E para expressar esse amor, eu quero falar acerca de 5 ações extraordinárias, sobrenatural de Deus. 5 fatos que a Bíblia relata que marcam a história da humanidade e expressam o amor de Deus por cada um de nós. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração e você vai ter a sua vida e a sua fé edificada e fortalecida. Vamos então à mensagem de hoje e eu quero então iniciar essa temática desse extraordinário e inexplicável amor de Deus, fatos históricos, fatos impactantes que marcam, que expressam o amor de Deus pela humanidade, por mim, por você, e que mostra o que Deus ele pode fazer pela sua vida, que para Deus nada é impossível. E o primeiro fato deste Deus, que é o Deus do extraordinário, um Deus que tem um amor inexplicável por nós e que mostra esse amor e a sua ação poderosa na nossa vida, o primeiro fato é a criação. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a ação de um Deus extraordinário e que nos ama, que nos demonstra, que mostra o seu amor. Entenda bem que quando nós falamos da criação, logo nós nos remetemos a um Deus, ou percebemos um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, um Deus que é incriado, um Deus que é causa de si mesmo, um Deus que é eterno e todo-poderoso. Então a criação é o primeiro fato que eu quero trazer para você neste dia de hoje. Desde aqui que no princípio, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus cria o universo de uma maneira extraordinária. Tudo que nós vemos, o céu, a terra, Deus cria então as águas, os oceanos. Deus, ele então continua, ele cria as árvores, ele cria os animais, as aves, os animais marinhos. E Deus então abençoa toda a criação. Chega então o momento que Deus cria os seres viventes, Deus cria o homem, e ao criar o homem, quando ele cria o universo, quando ele cria os oceanos, quando ele age de uma maneira tão extraordinária, ele então percebe que tudo que ele fez era bom. Ele então cria o ser vivente, ele cria o homem, e no capítulo 1, no verso 26, ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No versículo 27, diz: e Deus criou, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho
e fêmea os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então, essa é a primeira ação extraordinária, é a primeira ação que nós aqui percebemos o amor de Deus para conosco, quando Ele nos faz a sua imagem e semelhança, quando Ele cria todo o universo, cria todos os seres viventes e nos coloca a responsabilidade de governar, de cuidar, de dominar sobre eles. Então essa é a primeira ação extraordinária de Deus que nós escolhemos nesse texto de hoje para demonstrar esse amor de Deus por cada um de nós. E diz que Deus também, Ele vendo que não é bom que o homem esteja só, aí mais à frente, no capítulo 2 de Gênesis, no verso de número 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Aí no versículo 22 diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Então são coisas extraordinárias de um Deus extraordinário que nos ama, que nos quer bem, que cuida da gente e que confiou em nós uma grande responsabilidade. E até hoje Ele confia em nós. Todo homem, ele, no mínimo, ele é chamado a liderar. No mínimo, ele vai liderar a si próprio. O homem, ele é chamado a dominar, a governar, porque assim Deus os fez, sua imagem e semelhança. O segundo fato extraordinário que nós, quando olhamos para a Bíblia, nos impressiona e que demonstra o amor de Deus pela humanidade, o dilúvio. Deus então ordena a Noé que construa uma arca, e Deus diz a Noé que para que ele entrasse na arca. No capítulo 7 de Gênesis diz assim, olha, verso 1: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E aí, Noé recebe algumas instruções: de todo animal limpo tomarás a ti 7 e 7, um macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos 2, macho e fêmea. E assim Deus foi dando as instruções, que começou desde o início com a construção da arca. E então Noé, Deus fala: Noé, entra tu e toda a tua casa na arca. E diz no versículo 5 desse capítulo 7 de Gênesis que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Então esse é outro fato que demonstra o amor de Deus. E nesse fato aqui, no primeiro fato, eu foquei em que nós somos imagem e semelhança de Deus. Aqui nós percebemos o cuidado de Deus em nos preservar. E Deus nos convida a entrarmos na arca junto com a nossa família, a entrarmos na sua presença. Deus é um Deus que quer nos guardar, é um Deus que quer nos proteger, é um Deus que quer nos guiar, é um Deus que sente prazer em cuidar da nossa vida. Então, neste dia de hoje, Ele te diz: entra tu e a tua casa. E que a nossa atitude seja de fazer tudo conforme o Senhor nos manda. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. O terceiro fato extraordinário que expressa este amor de Deus e que a Bíblia, ela aqui nos narra, está em Êxodo capítulo 14. Tem números, nós escolhemos alguns. É a passagem do Mar Vermelho. Todos nós conhecemos. E essa passagem aqui, em capítulo 14 de Êxodo, no verso de número 21, no versículo de número 21, diz assim: então Moisés estendeu
a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então eu quero dizer que nesta terceira ação poderosa que expressa o extraordinário e inexplicável amor de Deus por nós, eu quero te dizer que Deus está abrindo o mar vermelho para você passar neste dia. O inimigo pode estar vindo. Talvez você, ao teu olhar natural, não esteja enxergando saída para frente, nem para um lado, nem para o outro. Talvez você esteja pensando até em voltar para trás, mas Deus te diz: olhe para frente, creia, porque eu estou abrindo o mar vermelho hoje e você vai passar e cantar o hino da vitória. O mar vermelho representa as dificuldades, as adversidades, os obstáculos, e Deus está abrindo e você está passando. Passe agora. Passa agora e vai cantando o hino da vitória, porque Deus é contigo. E esse é o terceiro fato que expressa o amor extraordinário e inexplicável de Deus e que marca a história, sim, da humanidade. Outro fato que nós aqui escolhemos, o quarto, a gente já estamos finalizando, é outro fato muito impressionante, extraordinário, que está no livro de Josué. Quando Deus, ele ordena, ele dá ordem, ele faz com que o sol e a lua parem. Olha que coisa extraordinária de Deus, por amor a você, por amor a mim. Olha o que diz aqui no capítulo 10 de Josué, no versículo 12 e 13, diz assim, olha: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o versículo 13 do capítulo 10 de Josué: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então eu quero dizer, olha o que Deus faz por você, por amar você. Olha que amor extraordinário, né, desse Deus que cuida da gente. O Deus que fez o sol e a lua parar. E aqui diz que no capítulo 10 de Josué, no versículo de número 14, diz assim, olha: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus está ouvindo o teu clamor nesse dia. Deus está ouvindo a tua voz nesse dia. Olha, Deus, assim como Deus um dia parou o sol, parou a lua para atender a oração de Josué, esse dia, Ele tem esse dia para cada um de nós. Deus faz coisas extraordinárias. Deus hoje está parando o sol, está parando a lua para te dar a vitória sobre os teus inimigos, sobre aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem lutado. Talvez seja esse inimigo, né, seja alguém que tem te perseguido. Talvez esse inimigo seja a tua falta de fé. Talvez o inimigo seja a incredulidade. Talvez o inimigo seja problemas emocionais. Talvez o inimigo seja frustrações que você tem passado, seja desequilíbrios, enfim, seja você mesmo. Eu não sei dizer. O que eu posso dizer para você é que neste dia de hoje, Deus está parando sol e lua para te dar vitória, porque Ele te ama, porque Ele te quer bem,
porque Deus é o Deus de coisas extraordinárias, que faz coisas extraordinárias e inexplicáveis por amor a mim e a você. E eu quero finalizar dizendo outro fato impressionante, fato este que expressa o amor de Deus. João 3,16 pela humanidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está a maior prova do amor de Deus para conosco, do extraordinário e inexplicável amor de Deus. Essa é a quinta ação. A quarta, Deus para sol e lua, e a quinta, Deus deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pastor Billy Graham, um dos grandes evangelistas da história, ele fala que o maior fato da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ter pisado na terra para salvar a humanidade dos seus pecados, para nos dar a vida eterna. E essa é a maior expressão do amor de Deus para conosco. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, tão poderosa, Pai, tão edificante, Senhor. E eu creio, meu Pai, que essa palavra, Senhor, vai de encontro à vida dessas pessoas que têm nos acompanhado, Pai. Eu tenho certeza que vidas estarão sendo edificadas, Senhor, que fé estará sendo, Senhor, edificada através dessa palavra, Deus, deste Deus que faz o extraordinário, o inexplicável, por amor de nós, o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança, o Deus que fez com que, para nos preservar, Ele nos convida a entrar na arca, a estarmos na sua presença. O Deus que nos faz atravessar o mar vermelho e que está conosco em meio às nossas lutas, à nossa batalha. O Deus que para sol e lua, o Deus que deu o seu Filho, Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para nos salvar. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que aviva, o Deus que cuida, o Deus que nos ama. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, estar cuidando, guardando a nossa vida, Senhor, e operando, Pai, fortalecendo a nossa fé, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.